Amém, irmãos. Nas histórias bíblicas de hoje, eu irei ler Micaías, o profeta. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia em casa, está escrito em 1 Reis 22, do 1 ao 40. Amém? 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu ao 3º ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu servo: Não sabeis que Ramote de Gileade é nossa? Porém, ficamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria. E disse a Josafá: Queres vir comigo a lutar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Como eu, assim tu, e como meu povo, assim teu povo, e como meus cavalos, assim teus cavalos. E disse logo Josafá ao rei de Israel: Eu te rogo que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas como 400 homens, aos quais disse: Irei à guerra contra Ramote de Gileade, ou a deixarei? E eles disseram sobre por que o Senhor a entregará na mão do rei. E disse Josafá: Há ainda que algum profeta do Senhor, pelo qual consultemos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem pelo qual poderemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá. Mas eu lhe aborreço, porque nunca me profetiza bem, e não ser somente mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: Traz-me a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em sua cadeira, vestindo suas roupas reais, na praça, junto à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, se havia feito uns chifres de ferro, e disse: Assim disse o Senhor: Com este chifre chifrará os sírios, até acabá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e será próspero, que o Senhor o dará em mão do rei. E o mensageiro que havia ido a chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas unanimemente anunciam o bem do rei. Seja agora a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. E Micaías respondeu: Vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, devo ir à luta por Ramote de Gileade, ou a deixaremos? E ele respondeu: Sobre o que será próspero, e o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te farei jurar que não me digas, a não ser verdade do nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi a todo Israel desespero pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Estes não têm o Senhor. Volte-se, cada um à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te havia dito nenhuma coisa boa profetizará ele acerca de mim, e não ser somente mal? Então ele disse: Ouve, pois, as palavras do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia de cada uma maneira, e outro dizia de outra. E saiu em um espírito, e pôs-se diante do Senhor, e disse: Eu lhe induzirei. E o Senhor lhe disse: De que maneira? E ele disse: Eu serei, e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Induzi-lo-as, indo serás com ele. Sai, pois, e faze-o assim agora. E eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os profetas. E o Senhor decretou o mal acerca de ti. Chegado-se então Zedequias, filho de Kenaá, feriu Micaías na face, dizendo: Por onde se foi de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: Eis que tu verás naquele dia, quando te irás metendo de câmara em câmara, por esconder-te. Então o rei de Israel disse: Toma a Micaías e volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E disse: Assim disse o rei: Lançai este no cárcere, e mantende-lhe com pão de angústia e com água de satisfação, até que eu volte em paz.
E disse Micaías: se chegares à volta em paz, o Senhor não falou para mim. Em seguida disse: ouvi, povos todos. Subiu, pois, o rei de Israel com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na batalha, e tu veste tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Mas o rei da Síria havia mandado seus 32 capitães dos carros, dizendo: não lutais vós, nem com o grande, nem com o pequeno, a não ser somente contra o rei de Israel. E quando os capitães dos carros vieram a Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel, e vieram a ele para lutar com ele. Mas o rei Josafá gritou, vendo. Então os 2 capitães dos carros, que não eram o rei de Israel, partiram-se dele. E um homem, disparando seu arco aos cascos, feriu ao rei de Israel por entre as juntas da armadura. Pelo que disse ele a seu condutor no carro: toma a volta e tire-me do campo, que estou ferido. Mas a batalha se havia intensificado naquele dia, e o rei esteve em seu carro diante dos sírios, e à tarde morreu. E o sangue da ferida corria pelo fundo do carro, e ao pôr do sol saiu um clamor pelo campo, dizendo: cada um a sua cidade, e cada um a qual sua terra. Morreu, pois, o rei, e foi trazido a Samaria, e sepultaram ao rei em Samaria, e lavaram o carro no tanque de Samaria, onde as prostitutas também se lavavam. E os cães lambem seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia falado. Os demais dos feitos de Acabe e todas as coisas que ele executou, a casa de marfim que fez, todas as cidades que edificou, estão escritos no livro de crônicas dos reis de Israel. E descansou Acabe com seus pais, e reinou em seu lugar Acasias, o seu filho. Amém, irmãos. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.